Eu e a doutora Kátia vamos dividir essa palestra. Meu nome é Fernando, sou mestre em Biodiversidade e Meio Ambiente pelo antigo Instituto de Botânica. E a gente tem um desafio aqui, que é falar sobre a questão da conservação da biodiversidade, né? E eu resolvi abordar esse início aqui, né, como se fosse uma continuação, então, dos resultados dos produtos das pesquisas do Dr. Luiz Mauro nos últimos 20 anos no Instituto de Botânica. É um indicativo até de que talvez, de que caminho que a gente deveria seguir, pensando na restauração ecológica como uma ferramenta para auxiliar na conservação da biodiversidade. Então, eu quis trazer antes uma reflexão para a gente, já que estamos na década da restauração, muito se fala de restauração ecológica, não só no Brasil, no mundo, mas para a gente refletir sobre uma pergunta muito simples, né? Para que restaurar? Para que fazer projetos de restauração ecológica, né? Então, resolvi pegar aqui alguns números como exemplo. Vamos pensar do ponto de vista ecológico, tá? Da importância do bioma que a gente está inserido aqui, da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela compreende cerca de 20 mil espécies de plantas, o que dá 35% de toda a flora do Brasil. Tem a maior diversidade, né, por área do planeta, se a gente for pegar a média de espécies por hectare. São aproximadamente 800 espécies de aves, 400 de anfíbios, 350 de peixes, 270 de mamíferos e 200 de répteis. Esses números fazem referência à Mata Atlântica do Brasil inteiro. Eu não gosto muito de falar de números, né? Dependendo da lista, do autor, da atualização, isso pode variar, mas dá uma noção da imensidão do número de biodiversidade que envolve quando a gente fala de Mata Atlântica. E a despeito desse número todo, né, que envolve dessa enorme biodiversidade que a Mata Atlântica possui, hoje, esse daqui saiu do Atlas da SOS Mata Atlântica, nós temos 24% da área de cobertura original, né? Então, a área de cobertura original era essa. Hoje, o que nós temos é isso. Dá 24% da área de cobertura original, porém apenas 12% em contínuos que sejam maiores e mais bem preservados. A nossa tecnologia, né, para ver quanto que sobrou de vegetação dentro do bioma melhorou muito, né, com o aumento da resolução, né, dos satélites e das imagens que a gente tem disponível. Então, hoje a gente consegue acrescentar fragmentos muito menores, né, menores de 1 hectare às vezes na conta. Chegamos aí a 24%, mas apenas 12% são maiores, estão com uma condição melhor. E esse é o inventário, também um produto belíssimo aqui do antigo Instituto Florestal, hoje do IPA, né? O mapeamento da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo. Então, pensando na Mata Atlântica nossa aqui de São Paulo, a situação é essa. Os dois biomas que ocorrem no nosso estado estão aqui representados. A Mata Atlântica que nós temos aqui, originalmente eram 16.600.000 hectares. Hoje nós temos aí pouco mais de 5 milhões de hectares, o que dá 32,6% da área original da Mata Atlântica que a gente tinha no estado. Mesma situação, olhando a princípio 32%, parece que ainda sobrou, né? Não que seja muito, né? 32% é muito menos da metade, a gente devastou bastante, mas não parece um número tão ruim. Mas quando a gente olha a área de cobertura nativa, está muito concentrada, o próprio Miguel falou sobre isso também, na região da Serra do Mar, por conta do relevo, por conta de uma série de coisas. Quando a gente vai para as áreas que, por exemplo, compreenderiam formações como a floresta estacional semidecídua, como a floresta estacional decídua, a gente não tem mais praticamente nada. Assim como o Cerrado, que sobrou incríveis 3%, né, de cobertura vegetal dentro do nosso estado. Apesar de ter sobrado tão pouco, a gente ainda tem uma grande biodiversidade. Aqueles números que eu passei continuam, né? Claro que a gente teve muitas perdas, muitas extinções, mas a gente ainda continua tendo números muito interessantes, tanto de flora quanto de fauna. E se a área é pequena,
Se a floresta é fragmentada, falta às vezes espaço para determinadas formas de vida, para determinadas, por exemplo, na questão da fauna, espécies que precisam de uma área maior, né, para sobreviver. E aí a gente começa a ter o encontro cada vez mais comum dentro das áreas urbanas dessas espécies, porque elas precisam se deslocar, buscar recursos. Então aqui, ambas as imagens aqui no estado de São Paulo, né, tanto de um tamanduá, perambulando pelas ruas, quanto de um lobo-guará à noite, também estava meio perdido. Esses encontros são cada vez mais comuns. Então, diante disso, a restauração ecológica pode ser uma estratégia interessante para a gente falar de restauração, de conservação da biodiversidade. É uma resposta interessante do para que restaurar, né? Como uma ferramenta para a conservação da biodiversidade. A outra questão para que restaurar é claro, porque há uma exigência legal para que a gente restaure. Então temos o novo Código Florestal, que fala da recomposição de APP, da recomposição de reserva legal, de compensações ambientais, e que basicamente é o que norteia os projetos de restauração hoje, né? Na verdade, para que a gente restaura, né? Eu propus aqui uma reflexão do para que restaurar, mas por que a gente restaura? Porque são obrigados a restaurar e somos obrigados a manter ali uma proporção de vegetação conforme as áreas de proteção permanente e a recomposição da reserva legal das propriedades particulares. E aí, a proposta aqui é para a gente buscar a restauração ecológica também como uma estratégia para a conservação da biodiversidade. Ou seja, buscar recuperar remanescentes, criar corredores ecológicos, proteger populações viáveis, para estabelecer, como a Cláudia falou, né, processos ecológicos, e também para conservar a riqueza e a diversidade. Tudo isso, falando, parece óbvio que a gente faz isso quando toca um projeto de restauração. Mas a gente não faz restauração pensando nisso hoje em dia. A gente faz por conta das exigências legais. E não é algo que a gente encontra só no Brasil. Então, olha só, segundo, por exemplo, esse estudo da Bioscience, de um total de 472 projetos de restauração que foram avaliados projetos do Brasil, da África, da Europa, da Ásia, de outros países da América do Sul e da Oceania, do mundo inteiro. Avaliaram uma série de projetos de restauração, 472 que foram escolhidos, né, porque estavam em periódicos, publicados de alguma maneira. Apenas 11% consideraram os fatores ecológicos da paisagem em questão para que fosse realizado o projeto de restauração. Não dá nem 20% dos projetos. Provavelmente, na maior parte do mundo, os projetos de restauração são norteados por exigências legais, então acabam não levando em consideração os aspectos da paisagem para serem realizados. Eles acabam sendo realizados por conta das obrigações. Esse outro, da revista Ecological Restoration, ele alega que processos ecossistêmicos poderiam embasar casos com mais sucesso, mas ainda há uma grande carência de conhecimento sobre o seu uso na restauração. Lembrando, inclusive, que quando a gente fala de restauração, novamente, a gente está falando, né, já dizia o Daniel Jansen, em 1974, não é um conceito moderno, de que a maior forma de extinção que existe é a extinção das interações ecológicas e dos processos ecológicos dentro de um ecossistema. Desde então, a gente vem trabalhando numa linha de pesquisa que defende que é necessário, dentro da medida do possível, não dá para fugir muito do modelo de fazer restauração conforme as obrigações, conforme as exigências legais. Mas para a gente tentar, dentro disso, priorizar as áreas que proporcionem conectividade de paisagem, priorizar as áreas que funcionem como refúgios para a fauna e, e conhecer flora e fauna local.
esse é um exemplo, por exemplo, né, os corredores ecológicos que foram feitos na região do Pontal do Paranapanema, né, ligando as unidades de conservação que tem lá, de uma área que tem pouca vegetação, poucos remanescentes, mas você tem as reservas ecológicas, né, do Mico-Leão Preto e também o Parque Estadual do Morro do Diabo. E você tem vários fragmentos hoje que estão sendo conectados por corredores que estão funcionando muito bem. Um projeto muito grande, que foi tocado, inclusive, pelo Instituto IP, onde eles fizeram para aquela região uma coisa chamada Mapa dos Sonhos, né? Que é um mapeamento das unidades e uma forma de orientar a restauração dentro das propriedades particulares de maneira a formar corredores ligando os fragmentos florestais que tem na região. Isso é uma abordagem que poderia ser feita para qualquer local do estado, inclusive, por que não aqui para a região da Serra da Mantiqueira? Desde o momento de implantação dos projetos, priorizando projetos com plantio total, com alta diversidade, como o Dr. Luiz Mauro falou agora, porque isso promove, né, os processos ecológicos, melhora a questão de atratividade para a fauna. Dentro dessa técnica, priorizar um alto número de espécies arbóreas ou ocóricas, proporcionar ao máximo condições de acesso à fauna para essas regiões, evitando, por exemplo, cercas ou determinadas técnicas que afastem a fauna dos plantios que estão sendo realizados, e proporcionar ao máximo condições para a permanência dela também. Tá aqui algumas imagens que eu peguei como exemplo. Esse daqui é o anexo 3 da última resolução orientativa do Estado de São Paulo, tá? Que é a 32 de 2014. O Dr. Luiz Mauro também citou o Manual do Agro Legal, mas ele não substitui a resolução. A 32 continua valendo. Tem o anexo 3 que fala justamente disso, né? Da proporção de pelo menos no mínimo 40% de espécies zoocóricas dentro de um plantio, porque espécies zoocóricas, pensando em atrair a fauna, pensando em, de repente, já começar essa questão de conservação de processos ecológicos, 40% de espécies pioneiras e 40% de espécies não pioneiras, no mínimo 80 espécies florestais nativas, e todas essas questões que estão desde a resolução 2008, de 2008. Aqui eu coloquei algumas imagens, até de um outro curso, por exemplo, cercas desse tipo, você acaba isolando completamente a área. Claro que a gente tem que isolar de gado, de animais domésticos, de java-porco, de uma série de coisas que dão problema, mas a gente também tem que pensar no acesso da fauna que está presente naquela região nativa, de uma maneira que ela possa começar a levar propagos, consumir frutos, consumir sementes. Daqui, pensando ainda na região aqui da Serra da Mantiqueira, eu passo para a Kátia, ela vai continuar a linha de raciocínio. Boa tarde, então, dando continuidade, muito obrigada pelo convite, estou entre amigos, estou com pessoas que tocaram projetos em conjunto, né, pela nossa experiência com o FEIDRO, e agora damos continuidade participando deste tipo de evento e planejando os próximos projetos, os próximos trabalhos. Bom, eu vou chover um pouquinho no molhado, porque eu sou a terceira, né, desse nosso grupo, mas eu vou aproveitar um pouco da fala de todos até aqui, inclusive do Elias, inclusive do Miguel, inclusive do Vander, de todos, do Fabiano, que me antecederam, para a gente raciocinar um pouco para além da biodiversidade no momento que estamos. Bom, na bacia do Rio Paraíba do Sul, que pega trechos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente está concentrando aqui no limite da bacia do Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. Essa figura ela é do Datagel, que é amplamente divulgado, você consegue manipular ali, dando zoom e passando por vários elementos, né? As unidades de conservação, o inventário florestal do estado, você sobrepõe camadas, tira camadas, enfim, você consegue raciocinar o território na medida em que você precisa dimensionar um projeto. No nosso caso aqui, a gente está falando de biodiversidade. Todas as
manchas em verde, né, representam aí as unidades de conservação que já existem, as unidades de conservação de proteção integral, especialmente os parques, Parque Estadual da Serra do Mar, por exemplo, e as unidades de conservação de uso sustentável, que é, neste caso a gente tem no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, que dificilmente acaba sendo representado porque, como os municípios demoram mais para informar, demoram mais para fazer parte dessa base, tá? Mas aos poucos a gente vai corrigindo essa tecnologia. Eu, nesse mapa, fiz a sobreposição para demonstrar em que momento estamos, desde 2020, no mapeamento de remanescentes da vegetação nativa do Estado de São Paulo, que é o nosso produto chamado Inventário Florestal. Inventário Florestal é um apelido, né? Porque, na verdade, não tem só floresta, tem todas as formações vegetais remanescentes nativas do Estado de São Paulo que puderam ser mapeadas com a melhor resolução possível, um trabalho de grande fôlego e de grande resultado. Então, todas essas pintinhas, a apresentação vai ficar disponível, então depois o Fabiano se encarrega aí de mandar para vocês, inclusive para vocês poderem acessar a publicação da lista de espécies, que é um e-book gratuito. Mas todas essas pintinhas são remanescentes de vegetação nativa. Ai, acho que eu desliguei. Espera aí. Eu achei que eu estava apontando. Como que é aqui? Ah, vai. Esse aqui não aponta, não tem o... Não, tem esse aqui, ó. Esse do meio. Ah, é o do meio? Ah, tá. Voltando, então. Para ficar fácil o raciocínio, né? Aqui a cidade de Resende, o limite do estado de São Paulo, vizinho ao Rio de Janeiro, e aqui esta linha é a nossa rodovia Presidente Dutra. Os nossos fragmentos se alinham tanto à margem esquerda como à margem direita até o litoral, aí sim atravessando a escarpa da Serra do Mar. O ideal é que a gente consiga fazer a conectividade de todos esses fragmentos e, de preferência, com os projetos de restauração. E, de preferência, com recursos econômicos associados. Então, não estamos mais no momento apenas da restauração. Estamos num novo momento de um raciocínio para a bioeconomia. Estamos no 3º ano da década da restauração e o que temos como pontos de partida são as unidades de conservação que já existem. Mas e as próximas? Como é que nós vamos trabalhar com isso? E a pergunta fundamental, quanto custa? Quanto custa tudo? Quando eu falo tudo, é tudo. E a gente vai abranger um pouquinho esse raciocínio agora. Então, no aspecto quanto custa, primeiro eu vou falar de esforço, não em dinheiro, de esforço de pessoas trabalhando. Como é que a gente cria uma unidade de conservação? Todas as unidades de conservação que já existem, especialmente as de proteção integral, elas possuem planos de manejo. Se vocês fizerem uma leitura carinhosa, detida, todos esses documentos, eles possuem listas de espécies. Então, daquele slide do Fernando, das milhares de espécies da flora e da fauna, uma parte significativa está identificada nos planos de manejo. Mas e o plano de manejo da Serra do Mar, que é de 2006 e não foi atualizado? Sim, mas a lista está lá. Então, por isso que eu estou chamando de ponto de partida. O ideal, quer dizer, no nosso mundo dos sonhos aí, a cada 5 anos, faríamos uma revisão de todos esses planos de manejo,
onde, à luz de novas descobertas, você faria também um novo zoneamento, uma nova proposta. A gente não consegue hoje fazer isso nem com os municípios nos seus planos diretores, que fazendo um paralelo, né, o plano diretor de município está para o seu território, como o plano de manejo de unidade de conservação está para o território da unidade de conservação. O fato da gente não conseguir fazer tem um aspecto, não faz por quê? Tem um aspecto, não faz por quê? Porque a gente precisa de mais investimentos, mas a gente também precisa de mais organização, de mais entendimento. A lei que nós temos hoje, que não é tão antiga assim, porque ela é de 2000, então imaginem, até 2000, nem Sistema Nacional de Unidade de Conservação a gente tinha. Então vamos lá, até que para 20 anos, o copo meio cheio, meio vazio, né? E me parece que a gente avançou bastante. Nós não temos uma legislação que diga como cria as unidades de conservação. Nós temos uma legislação para tratar do sistema. Então, a maneira de criar, mais ou menos, vou dar alguns exemplos, mas começa pelos estudos meio físico, meio biológico e meio antrópico. Se vocês olharem detidamente para qualquer estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA-RIMA, aqueles que vão para o licenciamento, que também tem listas, eles são documentos feitos muitas vezes com rigor científico tão bom quanto de um plano de manejo, e muitas vezes eles ficam esquecidos. Então, essa é uma das organizações que a gente precisa melhorar. Houve durante muitos anos um certo preconceito com os produtos dos estudos de impacto ambiental, com alguma razão, porque alguns eram muito ruins, mas esse processo foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e hoje eu diria para vocês que um consultor de boa qualificação e que está no mercado, ele tanto é consultor. A ciência é a mesma, a especialidade dele é a mesma. Se ele for fazer um diagnóstico, o diagnóstico dele sai de boa qualidade, tanto para um estudo de impacto ambiental, como para um diagnóstico de um plano de manejo. O que vai diferenciar esses documentos? No diagnóstico do meio físico, biótico e antrópico para um empreendimento, geralmente impactante, é por isso que ele precisa de estudo de impacto ambiental, geralmente você terá um diagnóstico e um prognóstico, quer dizer, depois da interferência desse empreendimento, o que é que vai acontecer com o ambiente. Então, é aí que esses documentos se separam. Em relação aos planos de manejo, você tem o diagnóstico e, depois do diagnóstico, de preferência com participação da sociedade, né, como um todo, você terá um zoneamento. O que pode e o que não pode, o que suporta e o que não suporta, o ambiente que foi estudado. Então, regra geral, nós temos aqui, então, uma primeira etapa de trabalhos de profissionais qualificados, tanto para o licenciamento ambiental como para os planos de manejo. Lá atrás, aproveitando o que o Esmauro disse, no passado se dizia que ninguém podia fazer plano de manejo, não fosse os profissionais do Estado de São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente, porque não existiam profissionais para isso. Uma bobagem, isso está superado. Mas já se acreditou, da mesma maneira que não se acreditava que não existia mais do que 30 espécies para se fazer restauração. Bom, depois desses levantamentos, que acompanham levantamentos de campo, dados primários, dados secundários, relatórios temáticos, mapas de discussão da proposta, zoneamento e audiência pública para criação. Não vai dar para ver, é uma proposta preliminar num território, isso foi em 2010, para a criação do contínuo do Parque Estadual da Cantareira. O Parque Estadual da Cantareira é um parque que já existia aqui, consolidado, e essa área ao norte e esta outra área ao norte se estabeleceu ali
4 tipos de categorias de unidade de conservação. Mona, floresta estadual e 2 parques estaduais. O processo foi exatamente esse, dos diagnósticos e depois a criação. O outro exemplo, e eu já vou caminhando para o final, refúgio de vida silvestre de Bauru a Imorés, no interior do estado de São Paulo. Aqui está um pouquinho melhor para ver. Essas são as áreas, uma área urbanizada aqui no meio, e esses fragmentos todos com vegetação de cerrado e floresta estacional sendo propostos para a unidade de conservação. Bom, este estudo, mais ou menos de 2011 para 2012, e só foi existir unidade de conservação aí em 2019 e 2020. Então, isso pode acontecer no nosso território. Mas a maneira de fazer é a mesma. Diagnósticos com profissionais qualificados, encaminha a discussão para a sociedade decide, às vezes com um pouco de conflito, mas o importante é que uma decisão será tomada. Aqui, nesse último quadro, a proposta original tinha quase 6.000 hectares, a proposta aprovada ficou com 4.000 hectares. A proposta original era um refúgio de vida silvestre, categoria do SNUC. A proposta aprovada ficou um refúgio de vida silvestre e uma área de relevante interesse ecológico, para que se atendesse às necessidades de áreas públicas e áreas privadas. Então, a gente já superou aquele momento anterior onde se desapropriava as pessoas de maneira completamente conflituosa e, muitas vezes, negativa para o resultado que se esperava da conservação da biodiversidade. Com isso, agora em relação às perspectivas e o que eu vou pedir como reflexão para todos nós aqui. As iniciativas para criar novas unidades de conservação podem ocorrer a partir dos municípios. Então, veja, é outra superação que a gente precisa alcançar. A maior parte das iniciativas lá dos anos 70 eram iniciativas do governo federal. Um pouco depois, também iniciativas muito importantes no estado de São Paulo. E, mais recentemente, os municípios entendendo, principalmente pela sua possibilidade de deter maior informação do seu território, aquilo que foi sendo desapropriado como terra de utilidade pública ao longo dos anos, ao longo de décadas. Se pretendeu uma coisa, não se fez, não se sabe exatamente para que serve aquele espaço. Geralmente um espaço que eu estou me referindo aqui, um espaço que fica com uma área sujeita como um bosque, por exemplo, né? Um bosque heterogêneo, alguma coisa desse tipo. Essas áreas, nos municípios, elas podem vir a ter investimentos que vão integrar essa nossa concepção de corredores ecológicos e, muito provavelmente, o recurso para financiar tudo isso será a partir da restauração e a partir do que vamos... Opa! Eu tinha pulado aqui. Do que vamos conseguir extrair da lei que foi sancionada pelo presidente da República no último dia 25 de outubro. Então, é muito recente, a gente precisa ter agora um tempo para estudar e ver como isso vai funcionar. Mas é a Lei 15.348 de 2023, publicada em 25 de outubro. A regulamentação cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Na nossa imprensa, o jargão ficou: esse é o nosso regulamento do mercado de carbono no Brasil. Tem uma série de coisas para a gente estudar, porque a partir daí você tem recursos que vão se juntar no maior financiador de projetos
para o Brasil inteiro, em todos os temas que vocês imaginarem. Não existe tema que esteja fora do BNDES. E aí o meu convite para vocês é tirar um pouco do seu tempo, gastar um pouco da sua energia, entendendo como é que este tipo de financiamento funciona no Brasil para projetos de longo prazo. Então, o desenvolvimento econômico e social no território agora incorpora também, o mais recente é o Fundo Clima, ele incorpora também o financiamento. Veja bem, estou falando de financiamento, não confundir financiamento com empréstimo, que são coisas completamente diferentes. Tem muita bagunça conceitual no senso comum da sociedade, a gente precisa ajudar a esclarecer, mas com isso eu quero dizer, o nosso raciocínio no território precisa ser de longo prazo, associando a biodiversidade, associando esse futuro mercado de carbono, associando o desenvolvimento, e com isso nós vamos conseguir projetar para 1, 2, 3 décadas o futuro que se espera para todos esses elementos. Então, cada setor da sociedade contribuindo, a gente consegue planejar com menos conflito, envolvendo inclusive uma economia de baixo carbono, uma indústria que não é aquela indústria dos anos 70, e todo o nosso conhecimento, que ainda é muito pequeno, é bom, mas é pequeno, para a restauração ecológica e para o conhecimento da biodiversidade. Esse é o nosso desafio, e eu queria dizer para vocês que não pode ser tão difícil assim. Todos os parques que eu trabalhei, e eu trabalho em parques desde os 22 anos, né? Estou com 55, e todos os parques que eu trabalhei, todo mundo que criou esses parques já tinham morrido quando eu cheguei lá. Então, é esse raciocínio de longo prazo que eu estou dizendo, que é que a gente vai deixar de planejamento no território, juntando todos esses elementos, e que vão oferecer pessoas, bichos e plantas. Muito obrigada, pessoal.